Vamos agora então falar sobre a abrangência da administração direta e da administração indireta. Disse que a atividade administrativa é descentralizada quando é exercida por pessoa ou pessoas distintas do Estado. Disse que a atividade administrativa é centralizada quando é exercida pelo próprio Estado, ou seja, pelo conjunto orgânico que lhe compõe a intimidade. Na centralização, o Estado atua diretamente por meio dos seus órgãos, isto é, das unidades que são simples repartições interiores de sua pessoa e que, por isso, dele não se distinguem. Consistem, portanto, em meras distribuições internas de plexos de competência, ou seja, em desconcentrações administrativas. Na descentralização, o Estado atua indiretamente, pois o faz através de outras pessoas, seres juridicamente distintos dele. Descentralização e desconcentração são conceitos claramente distintos. A descentralização pressupõe pessoas jurídicas diversas, aquela que originalmente tem a titulação sobre determinada atividade e aquela ou aquelas às quais foi atribuído o desempenho da atividade em causa. A desconcentração está sempre referida a uma só pessoa, pois cogita-se da distribuição de competências na intimidade dela, mantendo-se, pois, o liame unificador da hierarquia. A organização administrativa mantém estreita correlação com a estrutura do Estado e a forma de governo adotada. O Brasil, no caso uma federação, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito, assegura a autonomia político-administrativa aos seus membros, mas sua administração há de corresponder estruturalmente às postulações constitucionais. A administração pública não é propriamente constituída de serviços, mas sim de órgãos a serviços do Estado, na gestão de bens e interesses qualificados da comunidade, o que nos permite concluir que no âmbito federal a administração direta é um conjunto dos órgãos integrados na estrutura administrativa da União. A administração direta possui poderes políticos e administrativos, eis que é responsável pela formulação de políticas públicas, podendo elencar órgãos públicos, administração direta federal, administração direta estadual, administração direta municipal, administração direta do Distrito Federal. Órgãos públicos são, portanto, centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Características dos órgãos não têm personalidade jurídica, expressa a vontade da entidade a que pertence, União, Estado ou município. É meio instrumento de ação dessas pessoas jurídicas. É dotado de competência que é distribuída por seus cargos. A administração direta federal é dirigida por um órgão independente, supremo e unipessoal, que é a Presidência da República, e por órgãos autônomos, também unipessoais, que são os ministérios aos quais se subordinam ou se vinculam os demais órgãos e entidades descentralizadas. A administração direta estadual acha-se estruturado em simetria com a administração federal, atenta ao mandamento constitucional de observância aos princípios estabelecidos na mesma pelos Estados-membros e às normas complementares relativamente ao atendimento dos princípios fundamentais adotados pela reforma administrativa. A administração direta municipal é dirigida pelo prefeito, que unipessoalmente comanda, supervisiona e coordena os serviços de peculiar interesse do município, auxiliado por secretários municipais, sendo permitida ainda a criação de autarquias e entidades estatais visando a descentralização administrativa. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Entretanto, não é nenhum
nem outro, constituindo uma entidade estatal anômala, ainda que se assemelhe mais ao Estado, pois tem poder legislativo, judiciário e executivo próprios. Pode ainda organizar seu sistema de ensino, instituir o regime jurídico único e planos de carreira de seus servidores, arrecadar seus tributos e realizar os serviços públicos de sua competência. A administração indireta, por sua vez, é o conjunto dos entes personalizados, que, vinculados a um ministério, prestam serviços públicos ou de interesse público. A administração indireta, via de regra, possui somente poderes administrativos, eis que não lhe cabe, em tese, formular políticas públicas. O Banco Central é uma exceção a essa regra. A expressão administração indireta, que doutrinariamente deveria coincidir com administração descentralizada, dela se afasta parcialmente. Por isso, ficaram fora da categorização como administração indireta os casos em que a atividade administrativa é prestada por particulares, concessionários de serviços públicos ou por delegados de função ou ofício público. Em síntese, a administração indireta compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, fundações públicas, agências reguladoras, agências executivas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Todas as entidades da administração indireta estão sujeitas à necessidade da lei para sua criação, aos princípios da administração pública, à exigência de concurso público para admissão do seu pessoal e à licitação para suas contratações. A autarquia é criada diretamente pela lei. As empresas públicas, as sociedades de economia mistas e as fundações têm a sua criação autorizada por lei. Há necessidade de autorização legal também para a criação de subsidiárias das referidas entidades. As entidades autárquicas são pessoas jurídicas de direito público, de natureza meramente administrativas, criadas por lei específica para a realização de atividades, obras ou serviços descentralizados da entidade estatal que as criou. As autarquias são criadas para desempenharem atividades típicas da administração pública e não atividades econômicas. O nosso direito positivo limitou o seu desempenho desde o Decreto-Lei 200 de 67. Funcionam e operam na forma estabelecida na lei instituidora e nos termos de seu regulamento. As autarquias podem desempenhar atividades econômicas, educacionais, previdenciárias e quaisquer outras outorgadas pela entidade estatal matriz, mas sem subordinação hierárquica, sujeitas apenas ao controle finalístico de sua administração e da conduta de seus dirigentes. As fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público, com características patrimoniais, criadas mediante autorização legal para desenvolver atividades que não sejam obrigatoriamente típicas do Estado. Possuem as seguintes características: equiparam-se às autarquias, têm personalidade jurídica de direito público e de base patrimonial. O posicionamento das fundações públicas sempre foi variado. Hoje, com o advento da Constituição Federal de 88, foi encerrada essa dubiedade de posicionamento quando determina que a fundação pública é submetida ao regime da administração indireta. As fundações públicas foram equiparadas às autarquias, possuem personalidade jurídica de direito público. Hoje não mais existe justificativa para se manter a diferença entre as fundações e as autarquias. Vejamos alguns exemplos. As agências reguladoras são autarquias especiais, assim consideradas por serem destinadas a realizar regulação e fiscalização sobre as atividades das concessionárias de serviços públicos. Exemplo, a Anatel, a ANEEL, a ANA e etc. As agências executivas são pessoas jurídicas de direito público, galgadas a essa qualificação
por apresentarem um planejamento estratégico para melhora na prestação de serviços públicos e no emprego de recursos públicos. Firmam com o Estado um contrato de gestão pelo qual se comprometem a atingir metas pré-estabelecidas. Caso não as atinja, podem vir a perder a qualificação conseguida. As agências executivas são autarquias que vão desempenhar atividades de execução na administração pública, desfrutando de autonomia decorrente de contrato de gestão. É necessário um decreto do Presidente da República, reconhecendo a autarquia como agência executiva, como exemplo o Inmetro. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, criado por lei específica com capital exclusivamente público, para realizar atividades de interesse da administração instituidora nos moldes da iniciativa particular, podendo revestir qualquer forma e organização empresarial. Exemplo, Correios, Caixa Econômica Federal e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB. O que caracteriza a empresa pública é seu capital exclusivamente público, de uma só ou de várias entidades, mas sempre capital público. Sua personalidade é de direito privado e suas atividades se regem pelos preceitos comerciais. É uma empresa, mas uma empresa estatal por excelência, constituída, organizada e controlada pelo poder público. Difere da autarquia e da fundação pública, por ser de personalidade privada e não ostentar qualquer parcela de poder público. Distingue-se da sociedade de economia mista por não admitir a participação do capital particular. Qualquer das entidades políticas pode criar empresa pública, desde que o faça por lei específica. A empresa pública pode ter forma societária econômica, convencional ou especial. Tanto é apta para realizar atividade econômica como qualquer outra da competência da entidade estatal instituidora. Quando explorar a atividade econômica, deverá operar sobre as normas aplicáveis às empresas privadas, sem privilégios estatais. Em qualquer hipótese, o regime de seu pessoal é o da legislação do trabalho. O patrimônio da empresa pública, embora público por origem, pode ser utilizado, onerado ou alienado na forma regulamentar ou estatutária, independentemente de autorização legislativa especial, porque tal autorização está implícita na lei instituidora da entidade. Daí decorre que todo o seu patrimônio, bens e rendas serve para garantir empréstimos e obrigações resultantes de suas atividades, sujeitando-se à execução pelos débitos da empresa no mesmo plano dos negócios da iniciativa privada, pois, sem essa igualdade obrigacional e executiva, seus contratos e títulos de créditos não teriam aceitação e liquidez na área empresarial, nem cumpririam o preceito igualizador do parágrafo 1º, artigo 173 da Constituição Federal. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, com participação do poder público e de particularidades no seu capital e na sua administração para a realização de atividades econômicas ou serviço de interesse coletivo outorgado ou delegado pelo Estado. Exemplo, Banco do Brasil, Petrobras. O objetivo da sociedade de economia mista tanto pode ser um serviço público ou de utilidade pública, como uma atividade econômica empresarial. A forma usual de sociedade de economia mista tem sido a anônima, obrigatória para a União, mas não para as demais entidades estatais. Na extinção da sociedade, seu patrimônio pode ser público. Por ser público, reincorpora-se no da entidade estatal que a instituíra. A sociedade de economia mista não está sujeita à falência, mas seus bens são penhoráveis e executáveis, e a entidade pública que a instituiu responde subsidiariamente pelas suas obrigações. Bem, pessoal, essa foi a nossa apresentação inicial acerca da disciplina de auditoria e controladoria,
que servirá de arcabouço teórico sobre o qual construiremos o entendimento do controle e fiscalização da máquina pública. Na próxima aula, abordaremos o controle social e a transparência na administração pública. Fiquem com Deus e até a próxima.